Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. You are welcome to the class. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula e vamos começar falando do objetivo dessa aula, que é construir repertório lexical relativo a conectores and, but, because, then, so, before, after, entre outros. Então, aquela perguntinha para vocês, ó. Você sabe o que são conectores? E conseguiria citar alguns em inglês? Bom, nós vamos estudar alguns conectores e você deve relembrar já alguns que você conhece. Então, nós temos aqui, ó, esse é o blog da English Life. Vamos ler sobre os conectores em inglês? Então, esse blog vai falar um pouquinho sobre os conectores e a gente vai ler então esse texto. O título do texto é Conjunções em inglês, as mais usadas. Então, conjunções, elas são palavras que não variam em número ou gênero. O que quer dizer isso, professor? Uma palavra não variar em número e em gênero. Bom, em número é quando tem plural e singular. Então, ali está querendo dizer que as conjunções, elas não vão para o plural e nem para o singular, elas não variam, então elas não mudam, tá? Eu posso estar utilizando elas numa frase no plural, mas elas não vão mudar. Outra coisa que elas não mudam é a questão de gênero, masculino ou feminino, né? Nos substantivos a gente tem, em português, né, os gêneros feminino, masculino. Aqui nas conjunções elas não vão variar, tá? Nem para o masculino, nem para o feminino, elas são neutras. E que elas servem para unir dois termos, unir duas orações ou frases semelhantes. São aquelas palavrinhas que nós conhecemos em português, que é o e, ou, mas, então. E cada palavra, ela age na frase de determinada maneira. Algumas delas, elas vão acrescentar informações. Outras servem para contrapor ideia, colocar uma ideia contrária ali na sequência da frase. Ou outras vão explicar e outras mais, né? Elas têm várias funções. Então, já começamos aqui com uma atividade número 1, que você vai dizer o que são conjunções e para que elas servem. Para que elas servem. E você vai explicar com as suas palavras. Então explique do seu jeito aí, pode ser em português mesmo, o que são conjunções e para que elas servem. Vou dar um tempinho, você vai fazer a atividade no caderno e nós já voltamos.
Muito bem, vamos conferir então a resposta? Conseguiu fazer aí com as suas palavras? Eu tenho aqui uma sugestão de resposta. Você não precisa apagar o que você fez, só ver se você escreveu mais ou menos nesse sentido, né? Então, as conjunções, elas são palavras que unem dois termos ou duas orações. Elas servem para quê, gente? Para acrescentar uma informação ou informações, explicar algo, contrapor ideia e etc. Então, aí no seu caderno você deve ter colocado alguma resposta que diga mais ou menos isso, certo? Conectores, então. Observe a diferença na estrutura de duas frases em que possuem a mesma mensagem, mas uma frase, ela está sendo usada o conector, na outra não. Então, perceba a diferença, né? Ó, we waited for Peter, he didn't show up. Então, nós aguardamos o Peter, ele não chegou, ele não apareceu. Aí, na outra frase agora, eu usei um conector para unir essas duas frases. Então, we waited for Peter, but he didn't show up. Nós esperamos, aguardamos pelo Peter, mas ele não apareceu. Veja, aqui eu consigo fazer uma conexão melhor da minha ideia. Eu uni, não ficou duas ideias estanques, né? Eu uni, apesar de estar contrapondo ali com o but, mas eu uni uma ideia a outra. As conjunções, elas possibilitam a construção de frases mais organizadas, elaboradas e até mesmo profissionais, ou seja, são elementos, gente, muito importantes para demonstrar fluência em trabalhos de faculdade, reuniões internacionais, entrevistas de emprego e etc. E até, gente, nos trabalhos que vocês entregam para os seus professores. Além disso, a frase soa mais natural. Há um grande número de conjunções em inglês. Separamos aqui as mais usadas. Então, são várias conjunções. Nós vamos estudar duas. O and e o but, que são muito utilizadas. O and une e acrescenta elementos e ideias em uma frase. Por exemplo, ó, they bought some books and some DVDs. Então, eles compraram alguns livros e alguns DVDs. Se eu tenho ali, ó, algo a mais a acrescentar, eu não preciso repetir e criar uma outra frase. Eu estou unindo as duas ideias usando um conector. O but, ele sugere contraste entre as ideias. São ideias opostas. Equivale ao nosso mas em português. Também pode ser usada em contexto de com exceção de. Veja aqui o exemplo. A gente tem um exemplo para cada um. She is sad, but she keeps her energy up. Ela está triste, mas ela mantém a sua energia elevada. Então aqui, ó, o but da ideia de contraste. Apesar dela estar triste, né? Ela está triste, mas ela mantém a sua energia em alta. Agora, na segunda, ó, é no sentido de com exceção de alguma coisa. I love all vegetables. Eu amo todos os vegetais, but carrots. Menos cenoura. Então aqui eu estou dando uma ideia de exclusão, né? Eu gosto de todos, menos esse. E agora nós vamos treinar um pouco? Complete as frases com os conectores but ou and. Então analisa se você está adicionando uma ideia semelhante ou se você está juntando ali uma ideia contrapondo a primeira. Se você estiver adicionando uma ideia, você vai usar o and. Se você estiver colocando uma ideia oposta, você vai usar o but. Letter A. I need to go shopping to buy fruit. E depois, vegetables. Qual a gente vai usar ali? O and ou but? It's sunny. It's raining a lot. Então, ali também. Outra para contrapor. Hank is Australian. Sheila is too. She's from Paris, she lives in New York. There is a desk, there is no chair. Então ali você vai escolher qual que você vai usar. Realize aí a atividade no seu caderno e nós já voltamos para conferir.
Let's check the answer. Vamos conferir então a resposta de vocês? Nós temos ali, ó, a letra A. Eu preciso ir às compras para comprar fruta and vegetable. Eu preciso comprar fruta e vegetais. Na outra, it's sunny, but it's raining a lot. Está ensolarado, mas está chovendo muito. Então veja, aqui há uma ideia oposta. Está ensolarado, mas está chovendo muito. Hank is Australian and Sheila is too. O too lá no final é de também. Então, se é também, a gente está falando de uma mesma ideia. O Hank é australiano e Sheila também é. Então, nesse caso, a gente vai usar and como conjunção. She is from Paris. Ela é de Paris. But she's live in New York. Mas ela mora em Nova York. Aqui também a ideia, né, está contrapondo ali. Por isso eu usei o but. Tem uma mesa, mas não tem cadeira. Ó, tem a mesa. Então a gente pensa que deveria ter cadeiras. Por isso a gente está contrapondo uma ideia. Mas não tem cadeira. O que deveria ter. Entenderam, gente? Então, and é para adição de uma ideia e o but para contrapor uma ideia ou incluir uma ideia diferente da primeira. Temos aqui a atividade 3, então. Ó, junte as frases utilizando os conectores but ou o and. Então, ali você vai analisar a situação e vai unir as duas frases utilizando um desses conectores. Letter A. I play tennis, I swim. E aí, você vai juntar as duas escolhendo qual dos dois. Anna loves oranges. She hates pears. Letter C. I'm very good at sport. I'm terrible at maths. Então, vou dar um tempinho, você também vai realizar a atividade aí no caderno. Já já nós voltamos para conferir as respostas.
Aí, alunos, vamos conferir então a resposta de vocês? Na letra A, I play tennis, I swim. A gente tem duas frases então isoladas ali, né? Eu jogo tênis, eu nado. Então veja que se a gente não usa o conector, ficam duas frases que parecem isoladas, dizendo a mesma ideia. Então a gente vai juntar elas ali usando o conector, que justamente essa é a função de um conector, né? Então, vamos ver a resposta como ficou? I play tennis and I swim. Não faz toda uma diferença na frase, né? Dá um outro tom ali para a frase. Letter B. Anna loves orange, she hates pears. A Ana ama laranjas, ela odeia peras. Então, nós vamos juntar. Anna loves orange, but she hates pears. A gente está falando de algo que ela ama e de algo que ela odeia. Por isso, a gente vai usar o but, porque são ideias contrárias, ok? Letter C. I'm very good at sports. I'm terrible at maths. Veja, na primeira frase eu estou dizendo assim, ó. Eu sou muito bom ou muito boa em esporte. E eu sou horrível em matemática. São ideias opostas. Ah, professora, mas eu poderia usar o and ali? Eu usei o and porque eu estou dizendo assim, eu sou muito bom em esporte e sou horrível ou terrível em matemática. Olha, não é o mais indicado. Por quê? Porque aqui nós temos ideias opostas e a gente usa o and em inglês quando a gente vai falar de ideias semelhantes, certo? Então, nesse caso, a gente precisa usar o but, porque são ideias opostas. Uma eu sou muito boa, a outra eu sou muito ruim. Por isso, a gente vai usar o but. I'm very good at sports, but I'm very terrible at maths. Certo, gente? Então, para você praticar mais esse conteúdo e tirar todas as suas dúvidas e fazer os exercícios para que você possa aprender bem, você tem a opção de acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e senha, nível 1, que é o iniciante, unidade 3, lição 2, e aí lá nós temos a parte de gramática, que é a tarefa número 3, and e but. E aqui você vai poder encontrar vários exercícios para que você possa praticar. Caso você já tenha feito essa atividade conosco na aula, não tem problema, você pode refazer. Se você não fez ainda, faça, vai ser bem importante para o seu aprendizado. E agora nós vamos para o remember. Então, gente, não se esqueçam, tá? Conjunção ou conector é um termo que liga duas orações. Aqui eu coloquei de uma maneira bem resumida o que a gente já falou aqui nessa aula. Ou ele pode ligar também duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Em um texto é importante que haja coerência entre as orações, e os conectores são importantes nesse processo. Foi aquilo que a gente viu nesse último exercício agora, né? Vocês perceberam que a gente tinha frases isoladas e quando a gente usou os conectores, a gente deu um sentido a essas frases, né? Então ela fica muito mais coerente, fica muito mais fácil da pessoa entender e não ficam ideias isoladas, como se fossem duas ideias separadas, certo? Portanto, é importante saber qual ideia cada conector expressa, que a gente viu. Alguns são para adicionar uma ideia, uma informação a mais, outras são para contrapor uma ideia. Então é muito importante a gente entender o significado de cada uma e quando a gente deve utilizar cada uma delas, para que a gente não coloque ali um conector que esteja expressando uma ideia que não é adequada àquelas duas frases. E aí, nessa aula nós vimos esses dois conectores e a gente sabe que existe muito mais, mas vamos com calma. Hoje a gente aprendeu bem dois conectores, que é o but e o and, o but indicando mas, que dá uma ideia de contraste, e a gente também tem o and, o e, que tem sentido de adição. Então é muito importante vocês observarem, quando for unir duas frases, prestar atenção, eu estou acrescentando uma ideia a mais ou estou contrapondo uma ideia? Uma dica é sempre olhar, eu estou falando de coisas opostas, coisas diferentes, igual por exemplo, I play tennis, I swim. Eu faço as duas coisas, então nesse caso eu vou usar o and para adicionar uma ideia a outra. Agora, se eu estou contrapondo, por exemplo, I love orange, I hate pears, eu amo uma coisa e odeio outra, são ideias opostas, então eu não vou usar o and, mas vou usar o but. Ok, gente? É isso que vocês têm que sempre lembrar, beleza?
O que aprendemos nessa aula? Aprendemos a conhecer os conectores e vamos aprender outros também, não vamos ficar só no but e no and. Aqui nós temos as referências. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, é muito bom ter vocês conosco. See you next class. Bye bye, students!